Olá, paz do Senhor Jesus a todos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu tô passando aqui porque eu quero compartilhar algo que o Senhor tem falado ao meu coração. E da mesma maneira que o Espírito Santo tem falado comigo, que Ele alcance a sua vida agora, que Ele fale ao teu coração, que o Senhor abra o seu entendimento, abra os teus ouvidos espirituais, a sua mente, para que você possa compreender tudo aquilo que Ele quer falar com você hoje, em nome de Jesus. Que nós sejamos gratos por mais um dia qual Deus tem preparado para nós. E o que eu quero falar, que Deus tem falado ao meu coração, se encontra lá no livro de Tiago, Tiago 3, verso 9. Mas no verso 1 tem um título que fala assim, o domínio sobre a língua. E aí eu quero ler lá no verso 9, que diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha isso, gente, é muito importante essa passagem. E no verso 10 nos diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Verso 11 diz assim: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Verso 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Uau! Olha o que está falando na palavra de Deus. E o que Deus tem falado comigo hoje? Porque essas palavras, elas tanto podem amaldiçoar as pessoas, como a nós mesmos. O que tem saído da nossa boca? Até para a nossa própria vida. Como é que nós temos usado as nossas palavras? Porque nós sabemos que o tempo da espera, ele é cansativo, né? Às vezes nós podemos ter pouca fé em esperar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Como é que nós estamos nos comportando? E o que é que tem saído da nossa boca? E aí eu quero compartilhar algo com vocês também, né? Que para que a gente viva no nosso dia a dia, que nós temos que declarar palavras de bênçãos, não só sobre a vida das pessoas, mas sobre a nossa vida também. Porque como ele está falando aqui, que com a nossa língua nós bendizemos a Deus. E com a nossa língua nós amaldiçoamos os homens. Não pode jorrar duas águas da mesma fonte. Olha isso, isso é muito... É algo pra gente pensar. Por que eu tô falando isso? Porque Deus tem falado isso muito comigo. Porque assim, vocês sabem, né, que nós estamos no momento aí, né, que Deus tá preparando tudo pro nosso casamento. E assim, por vezes, nós não vemos as coisas acontecer a maneira que nós queremos ou com os nossos olhos carnais, né? Mas Deus tem prometido. E o Senhor, Ele é fiel à tua palavra. Se Ele fala que Ele vai fazer, Ele não tem compromisso conosco. Ele tem compromisso com a palavra dEle. Então, se Ele promete que Ele vai fazer algo, Ele vai fazer algo. Então, assim, mas nós precisamos ter fé. E da nossa boca tem que sair palavras de bênção e não de maldição. E assim, por muitas vezes a gente olha ao nosso redor as coisas e nós pensamos assim, nossa, mas tá demorando, nossa, mas eu não tô vendo acontecer, meu Deus, mas por quê, né? E a gente passa a murmurar, passa a desacreditar naquilo que Deus já prometeu que faria. Então, o que Deus tem falado comigo sobre isso? Nós precisamos crer no Senhor. E nós precisamos todos os dias falar palavras de bênção. E aí eu vou até compartilhar com vocês algo aqui que nós temos que declarar todas as manhãs assim: eu sou abençoada, eu sou sábia, eu sou gentil, eu sou próspera, eu sou amada, eu sou capaz. Se Deus falou, vai cumprir. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel à palavra dEle. Eu posso não ver com os meus olhos carnais, mas
Que o Senhor abra os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar tudo aquilo que Ele tem dito que Ele vai fazer na minha vida. E também declarar estas bênçãos na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, das pessoas que a gente encontra, sabe assim? Fulano é bênção de Deus, fulano vai prosperar, sabe assim? Porque às vezes, irmãos e irmãs que estiver assistindo esse vídeo aqui agora comigo, às vezes a gente deixa que as coisas ao nosso redor, sabe? A maneira como nós enxergamos, sabe? A nossa vida, por parecer que tá difícil, por parecer que não tá acontecendo, a gente deixa que isso chegue até a nossa fé, sabe assim? E aí a gente começa a ter uma fé pequena e começa a desacreditar de tudo aquilo que Deus falou que vai fazer, né? Vocês sabem, eu 7 anos esperando no Senhor, e aí agora Deus preparou meu noivo, e assim, e aí Deus tem preparado todas as coisas para o nosso casamento. E eu falo, quando eu trago uma palavra aqui, antes o Senhor falou ela comigo. Então assim, eu não falo de algo que o Senhor não tenha falado comigo, entendeu? É algo que antes Ele falou comigo, e aí eu libero aquilo que o Senhor já tem falado. Então assim, eu não sei por qual momento você está passando hoje, mas o que eu posso dizer para você é que o Senhor tem falado comigo. Declare palavras de bênção sobre a tua vida, sobre as circunstâncias e sobre as pessoas. Se você de repente tem um filho e esse filho ele tá seguindo por caminhos a qual você, com os teus olhos carnais, você fala não tem jeito. Começa a declarar bênção sobre a vida dele, dela. Sabe, você é bênção de Deus. Por mais que você hoje está sendo levado por este caminho, mas eu creio que o Senhor vai fazer algo diferente. Eu creio que o Senhor vai te encontrar nesse caminho ao qual você está indo. Eu creio que você vai ser bênção de Deus, que você vai ser um pregador do Evangelho. Eu creio que isso que está acontecendo com você hoje é para testemunho amanhã. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá entendendo? É sobre isso. É sobre como nós temos enxergado as nossas circunstâncias. É sobre como nós temos enxergado a nossa vida. O Senhor, Ele não precisa que esteja tudo bem para que Ele faça algo, não. Ele pega aquilo que é improvável aos nossos olhos e Ele transforma aquilo. Então nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Ele vai fazer. Da maneira dele, no querer dele. A palavra dele diz que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Então ele vai fazer, nós só precisamos crer. Então não deixa que o inimigo ele venha desviar os teus olhos daquilo que Deus falou que vai fazer. Se Deus falou que vai chamar a tua família inteira, Ele vai chamar. E o tempo é dele. O que nós temos que fazer? Orar e declarar palavras de bênçãos. E não palavras de maldição, porque você viu que a nossa boca, ela bendiz o Senhor, mas com a nossa própria boca nós amaldiçoamos o nosso irmão. Então, é o que Deus tem falado comigo através dessa palavra, né? Nós estamos aí nos preparativos do casamento e claro, tem coisas que eu ainda não vi acontecer, mas se o Senhor falou, vai acontecer. E é no tempo dele, não é no meu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar no Senhor, eu tenho que confiar no Senhor e Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele falou, vai cumprir. Minha irmã, meu irmão, eu não sei o que você está passando agora, mas se o Espírito de Deus falou comigo isso e está falando com você agora, confia no Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará na tua vida. Espera, confia e vai declarando palavras de bênçãos, porque às vezes em meio a toda essa situação a gente começa, sabe assim, falar coisas que desagradam o Senhor, a gente começa a murmurar, igual o povo lá do Egito. Olha isso, eles começaram a murmurar. Ah, mas por que o Senhor tirou a gente do Egito? É porque não tinha lugar suficiente para que nós fôssemos enterrados lá, para nós morrer no deserto. Olha isso, é tremendo. E eles tinham visto muitas coisas que o Senhor já estava fazendo na vida deles. Eles viram muitos milagres. Você está entendendo? É sobre isso, é sobre a gente confiar no Senhor. Aquele que fez a promessa, aquele que falou, Ele é fiel para cumprir.
Então que o Espírito de Deus hoje fale ao teu coração, à tua mente, abra os teus ouvidos espirituais e ouça do Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Confia nele, espera nele. Isso é para mim também. Senhor, eu ainda não vejo com os meus olhos físicos, mas eu vou esperar no Senhor para que eu possa enxergar com os meus olhos espirituais tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Fica com essa palavra hoje. Cuidado com a tua boca. Cuidado com o que você fala. Acorda de manhã declarando a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus vizinhos, sobre os teus amigos. Declare palavras de bênçãos. Declare palavras de vida. Declare a palavra do Senhor. Amém? E é isso que nós temos que fazer, porque nós não temos que olhar para as nossas circunstâncias, nós não temos que olhar, nós temos que olhar para o Senhor, é para Ele o tempo todo, por mais difícil que pareça estar, nós temos que olhar para o Senhor, confiar no Senhor, amém? Eu não sei para quem que Deus está falando isso, apesar que Ele já falou comigo, que eu tenho que confiar nele, eu tenho que esperar nele. Então confia nele você também, espera nele você também. É de joelhos que nós vencemos as batalhas, as guerras. É de joelhos que o Senhor nos leva a vencer todas as coisas. Então vai pro joelho, ora a Deus e coloca tudo nas mãos dele. Espera nele e ele vai fazer todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra hoje. Que o Espírito Santo possa tocar seu coração, possa tocar a sua vida, que ele entre nos teus ouvidos, ele fale com você hoje, ele acalme o teu coração, que ele traga a paz para você que excede todo o entendimento, pois só ele é capaz de nos dar aquela paz, a paz que excede todo o entendimento, que não é a paz que o mundo dá, é a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e que você tenha um dia cheio da presença do Senhor, que Ele acalme o teu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.